Então você já sabe o que é os requisitos objetivos em relação ao EB2 e agora a gente vai falar sobre o NW, que é o National Interest Waiver. O que significa? Dispensa pelo teu interesse nacional. Talvez você não sei se tenha ouvido falar em algum lugar, mas talvez o nome Matter of Danaher é famoso. Sim, Danaher foi uma pessoa, um ser humano, não é um super-herói, foi um ser humano normal, que ele protocolou o processo dele pedindo dispensa pelo interesse nacional, porque sim, gente, o EB2NW não é um visto novo, ele é da década de 90, para você ter ideia. Então, os Estados Unidos sempre falou disso. Inclusive, se você não viu, tem um vídeo aqui que a gente fala sobre o Trump, se o Trump vai afetar ou não. Vocês vão entender que isso aí, a imigração é um assunto muito mais longo do que apenas um presidente. Então, desde a década de 90, a gente tem essa questão da imigração. Teve um processo antes do Matter of Danaher, que também é muito conhecido, que ele é de Nova York, que é o setor de transporte de Nova York, que foi um precursor que abriu as portas com relação à dispensa do interesse nacional, mas Danaher é o que é o mais famoso, porque de fato ele consolida muito o que a gente sabe sobre o interesse nacional. Então, como eu estava falando, Danaher era uma pessoa normal e ele simplesmente trabalhava com projetos para a NASA. E aí ele pleiteou o processo dele, porque querendo ou não, quando você tem um visto, que esse visto ele vincula você a uma empresa, você só pode prestar serviço àquela empresa. É o caso, por exemplo, do O1A. O O1A, você só pode prestar serviço para a empresa que patrocinou você, mesmo que a empresa esteja sua. E aí, essa empresa que deve prestar serviço para as outras empresas. Então, você fica limitado. Você não pode simplesmente chegar e dizer, vou trocar de trabalho. Se você, por exemplo, resolver fechar sua empresa nos Estados Unidos, com isso, o teu visto do O1A também foi. Se, por exemplo, você está com visto L1 ou H1B, por exemplo, ele é vinculado à empresa. Se a empresa mandar você embora, o teu visto foi embora também. E aí, o Green Card é uma forma de liberdade, porque você pode escolher seu trabalho, você pode fazer financiamento, você pode fazer várias coisas. Então, o que acontece? Em 2016, o Matter of Danaher, ele submeteu para a USCIS recusou o pedido dele, falando que não tinha interesse nacional, e aí ele vai submeter isso para um órgão que é como se fosse uma segunda instância, vamos trocar por isso, que em inglês, esse órgão significa Administrative Appeals Office, que é o AAO, ou seja, o escritório que você recorre para isso. Só pode recorrer, né, quando você tem um advogado. E aí ele entrou com recurso, e aí ele ganhou esse recurso em 2016. E esse recurso é o que a USCIS utiliza nos dias de hoje para analisar o interesse nacional. Então, por isso que eu falo, apesar de ser subjetivos vistos dos Estados Unidos, você tem como recorrer, obviamente, né, que alguns demoram mais, alguns demoram menos, mas você tem esse direito de recorrer. E aí, qual que é o ponto principal? Vamos aos critérios. Então, primeiro de tudo, provas de que seu empreendimento tem mérito substancial e importância nacional. O que isso significa? Que o teu projeto, a tua ideia, o teu trabalho, o que você vai fazer nos Estados Unidos, ele tem importância nacional. Exemplo, imagina que você tem uma empresa de rastreamento biométrico de catracas de acesso a determinados locais, ok? E aí, dependendo a necessidade, você pode fazer um mapeamento biométrico de busca de pessoas. O que eu quero dizer com necessidade? De repente a pessoa foi sequestrada, enfim, alguma coisa aconteceu. E você consegue fazer com que esse sistema rastreie muito mais rápido do que os que já tem hoje no mercado. E você consegue encontrar essa pessoa. E aí, né, obviamente, a gente está colocando valor vida. Você consegue, né, salvar uma vida, porque quando é uma pessoa sequestrada, enfim, tem toda essa situação. Esse é um cenário hipotético. Mas você entende que é isso, a importância para os Estados Unidos. Vida, segurança nacional, inteligência artificial, segurança de dados, enfim, tudo que envolve o desempenho, o bom desenvolvimento da cadeia econômica dos Estados Unidos, tudo isso traz um interesse nacional. Esse é o primeiro ponto, são 3 pontos. Então, além de você atender a parte do EB2, você tem que atender o NW, e esse é o primeiro requisito. E aqui, eu estou lendo o que o próprio portal da USCIS fala. O termo esforço é mais especificado do que a ocupação geral, mas deve oferecer detalhes não apenas sobre a ocupação normalmente envolve, mas também sobre o tipo de trabalho que você pretende realizar especificamente dentro dessa ocupação.
Então, assim, você não vai ser o salvador da pátria, você não vai resolver todos os problemas. Mas o teu trabalho, o que você faz, ele vai ser benéfico para os Estados Unidos? Você pode trabalhar numa pequena empresa, numa pequena cidade, mas aquele trabalho teu é um trabalho que envolve a sociedade, envolve a comunidade. E aí nós temos vários exemplos. Aí o segundo ponto dos 3 do Matter of Dentistry. Evidências que você está bem posicionado para avançar em seu empreendimento. O que isso significa? Imagina que você é um desenvolvedor aqui do Brasil. E dentro das categorias de desenvolvedor nas empresas aqui no Brasil, você já chegou no ápice que você poderia encontrar. Ou seja, você já está muito bem estruturado aqui no Brasil, recebe um bom salário, está numa empresa muito boa, você desenvolve muitas coisas interessantes. E aqui no Brasil você chegou no patamar que você poderia chegar. E para as empresas fora do Brasil que você presta com contrato, mas você tem limite. Por quê? Porque você não tem condição de ser contratado, porque você não tem a documentação e também não faz sentido para a empresa entrar com uma certificação laboral para contratar você. E aí o projeto que você está desenvolvendo, sei lá, é um projeto muito grande e que você quer continuar. Exemplo, mas assim, exemplo bem hipotético. Imagina que está sendo feito o filme do Avatar, que inclusive foram usados, nossa, centenas de desenvolvedores, designers, desenvolvedores, enfim, toda essa área da tecnologia. E aí, você, dentro da tua especialização, você estava fazendo um efeito visual muito específico, e esse efeito especial teria mais acesso nos Estados Unidos, você conseguiria desenvolver muito melhor nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, inclusive por ferramenta, treinamento e tudo mais. E aí você apresenta o teu projeto, fala, olha, eu tô muito bem posicionado aqui no Brasil, porque eu já cheguei no mais alto grau que eu poderia chegar dentro da minha formação, e pelo que eu estou desenvolvendo aqui dentro do Brasil, é Estados Unidos, aqui é o polo, né? Os Estados Unidos é o polo para eu continuar esse meu desenvolvimento. Claro que aqui eu estou usando exemplos hipotéticos. Cada caso é um caso, cada tipo de pleito migratório é único e deve ser analisado único, exclusivamente. Aqui eu estou te trazendo uma visão geral. Esse é o princípio do YouTube. Aqui a gente traz e explica conteúdo, é muito maior do que, por exemplo, no Instagram, tem muito mais tempo de tela do que no Instagram, mas obviamente que não tem como, num vídeo do YouTube, eu simplesmente colocar como se isso fosse regra para todos os casos. É uma explicação com casos hipotéticos, mas cada caso é um caso, por isso que tem que ser analisado. Então não leve isso aqui como uma verdade, principalmente como um aconselhamento legal. Eu estou apenas trazendo o que está no próprio portal da IOSS e trazendo as explicações para vocês. O último e terceiro ponto, né? No geral, será benéfico para os Estados Unidos renunciar à oferta de trabalho e, portanto, os requisitos da certificação de trabalho permanente. O que acontece? Toda empresa, quando ela vai trazer um estrangeiro, ela precisa passar por uma certificação laboral. Entre aspas, e um aspas bem grande, só para a gente trazer um exemplo lúdico. Imagina que o Ministério do Trabalho, ele vai certificar a sua empresa para saber se você está tudo dentro da lei, dentro da vigência, está tudo bonitinho, contabilmente falando, fiscalmente falando, tributariamente falando, enfim, tudo isso. É um processo caro, demorado, porque pensa, você está envolvendo o governo. E aí o EB2NW, ele entra com a urgência da pessoa, fala, olha, eu preciso de uma pessoa, mas para eu tirar a certificação laboral vai demorar uns 2, 3 anos. Sendo que se eu trouxer uma pessoa com EB2NW, eu trago muito mais rápido. Vou trazer um exemplo para você. Nos Estados Unidos, a gente tem um altíssimo índice de cancelamento de aviões, de avião não, né? O avião não está sendo cancelado. De voos estão sendo cancelados porque não tem piloto suficiente para atender essa demanda. Ou seja, eu tenho uma demanda muito necessária de pilotos nos Estados Unidos que faz com que eu tenha muito cancelamento. Mas isso sozinho não é a justificativa para você pleitear, por exemplo, pelo interesse nacional, porque falta profissionais. Mas isso é um dos pontos que ajuda a construir teu pleito, falando, olha, existe uma urgência, existe uma necessidade de profissionais, porque olha o prejuízo que está trazendo para os Estados Unidos. Não me falha a memória, pode ser que esse dado esteja errado, então assim, se não me falha a memória, por mês, cerca de 1.000 voos eram cancelados. Pode ser que esse dado esteja errado, porque a última vez que eu consultei já faz um bom tempo, mas o nível de cancelamento era muito alto. Então, olha, Estados Unidos, não faz sentido você me pedir uma certificação laboral que vai levar 2, 3 anos, sendo que meu problema é atual, meu problema hoje é nesse sentido de urgência. Eu preciso agora desses profissionais, eu não posso esperar por uma certificação laboral para que isso aconteça. Então, de uma forma resumida, são 3 pontos. Primeiro, eu preciso mostrar que eu tenho condições, competências técnicas, profissionais para continuar o que eu faço.
meu projeto, minha ideia, o que eu vou continuar nos Estados Unidos, que, né, eu estou bem posicionado, tenho condição e que para os Estados Unidos faz sentido eu tirar a dispensa da certificação laboral. Então, o EB2NIW ele é uma composição de competências técnicas com o interesse dos Estados Unidos. Faz sentido para os Estados Unidos ele liberar a certificação, ou seja, sem ter um patrocinador, sem ter uma empresa, entre aspas, um aspas bem grande, cuidando de você, analisando os seus passos dentro dos Estados Unidos, faz sentido para os Estados Unidos? Se faz sentido, aí eles dão o dispensa do interesse nacional. Quando você é aprovado no formulário I-140 do EB2NW, você automaticamente vai para o Visa Bulletin para aguardar a sua disponibilidade para que seu visto seja impresso. Hoje, nesse vídeo, a gente está gravando no dia 13 de junho, estamos falando de 19 meses de espera para que o teu Green Card seja emitido. Ficou com dúvida? Quer saber mais sobre esse conteúdo? Coloca aqui nos comentários que a gente responde as suas perguntas com o maior prazer. Não esquece, no nosso blog, no nosso site, tem muitas informações que a gente posta lá, bastante conteúdo. E não esquece de deixar seu curtir e compartilha com quem você acha que tem interesse a esse assunto. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.